Jesus. Um texto muito simples, muito conhecido de todos. Tentar ser o mais breve possível nessa manhã, pedir a Deus que fale ao nosso coração, que nos abençoe, em nome de Jesus. Diz assim a palavra, 2 Crônicas 7, 12 até o 20. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente, nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Pai querido, nós queremos te louvar nesta manhã, pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu povo, aqui nesta manhã, por essa igreja que nos acolhe, cada família aqui representada. Te louvamos, Senhor, por Jesus, pela fé, pela palavra, pelo Espírito Santo, pela igreja, pela tua graça, pelo teu amor que se renovou por nós nessa manhã. Muito obrigado. Agora que vamos expor a tua palavra, pedimos a tua unção, tua graça, a dependência do teu Espírito. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Perdoa o nosso pecado, abre o nosso entendimento, manifesta teu poder, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, que possamos entender, que possamos praticar, aplicar isso em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que possamos compreender o teu propósito nessa manhã, que o Senhor venha nessa manhã libertar, curar, salvar, que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Fala comigo, fala através da minha vida, Deus. Tem misericórdia, que a tua palavra possa fluir com graça, humildade, na dependência do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus em João capítulo 11, nós aprendemos que existem pelo menos 3 tipos de pessoas na igreja. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. E nós vimos que existem primeiro as pessoas que estão mortas, que não conseguem ver, enxergar, sentir, trabalhar. São pessoas completamente inativas. E essas pessoas estão na igreja também. Segundo lugar, nós temos as pessoas que são pessoas vivas e amarradas. Quando Jesus ressuscitou o Lázaro, ele saiu amarrado, os pés, mãos e boca. Ele estava vivo, mas amarrado. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que viva e totalmente livre. Jesus viu Lázaro saindo vivo, amarrado, e disse: desatai-o e deixai-o ir. E ele foi completamente livre. A vontade de Deus para a igreja é isso, que o povo seja vivo e desamarrado, amém? E quando nós lemos esse texto aqui, que fala sobre a consagração do templo que Salomão construiu para a glória de Deus, Deus prometeu a Davi que seu filho ia construir o templo, o grande templo. Nós vimos aqui, queridos, que Salomão, ele fez holocaustos, ele orou, consagrou o grande templo a Deus. E Deus apareceu para Salomão. E quando Deus apareceu para Salomão, disse para ele assim: eu ouvi a oração
eu vi o templo, mas esse povo está completamente amarrado. Esse povo está precisando de libertação e cura. Aquele povo estava amarrado espiritualmente, moralmente, politicamente, economicamente. E se você observar, aquela igreja, aquele povo estava completamente necessitado de Deus. E Deus fez ali alguma advertência para aquela igreja. Falou, verso 12 fala que Deus apareceu a Salomão, verso 13 fala assim, cuidado, porque eu posso fazer com que não chova mais sobre a terra. Segundo, eu posso mandar também gafanhotos para destruir essa terra. E posso mandar uma peste para matar essa gente. E depois das advertências, que Deus adverte a igreja, Ele estabelece, as condições para libertar o povo. E nós vimos, meus queridos, que de acordo com o contexto que nós vimos ali, da consagração do templo a Deus, o povo estava amarrado. E a situação do Brasil hoje, ela está um pouco assim, parecida com aquela época. Na questão da segurança, da corrupção, da impunidade, que gera violência. Nós vimos também a situação da saúde, da habitação, do emprego, a economia, a educação, as famílias, a espiritualidade. E nós vimos também que o nosso país precisa de uma libertação também. E Deus, nesse texto, Ele estabelece as condições para que o povo seja desamarrado. Meus irmãos, existem muitas pessoas que estão amarradas, algumas amarradas no ministério, na família, na criação dos filhos, amarrados a algum pecado, e é igual aquele povo que saiu do Egito, eles começam a marcar passo, a andar em círculo, e eles não crescem, eles não desenvolvem, eles não conseguem a liberdade, e o inimigo o amarra em uma área. Mas esse texto aqui, meus amados, fala sobre desamarrando a vida, em nome de Jesus, e quais são as condições que Deus estabelece para isso. E o verso 14 está aqui para nós, conhecido por todos nós, e Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, me buscar, converter, eu ouvirei, perdoarei e sararei. É a promessa de Deus. Então vamos desenvolver o texto dizendo, primeira coisa que Deus quer que façamos, se o meu povo, a primeira coisa, nós vimos aqui uma condicional, Deus está dizendo, se o meu povo tiver um desejo profundo no coração de mudança, e eu creio que essa mudança, ela vem através do Espírito de Deus no coração da gente, Então Deus está perguntando para nós, como pastores, líderes, aqui nesta manhã, você tem um desejo profundo no coração de mudar a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua cidade, o seu país, o seu coração, o mundo? Há um desejo no seu íntimo de verdade? Você quer uma mudança de verdade? É isso que você quer? Qual o seu interesse? Qual a sua motivação? O que se passa no mais íntimo da sua vida? Então Deus falou com Salomão assim, Salomão, esse povo quer uma mudança de verdade? Você quer uma mudança? Você quer uma transformação? Jesus chegou perto de um cego uma vez e falou assim, você quer ser curado mesmo? Você quer ser liberto? Então Jesus fazia esse tipo de pergunta, há um desejo no coração? Porque infelizmente tem muita gente que se acostuma com o caos, com a espiritualidade falsa, com a religiosidade e não quer mudança de vida. Existem pessoas que estão há anos na mesmice, eles não crescem, eles não desenvolvem, eles não se transformam, aquele problema se torna crônico na vida dele, na área familiar, moral, espiritual, ministério, aquilo não vai para frente, está agarrado, está amarrado. Então Deus viu ali na questão do povo, em todas as áreas, na política, na moral, na espiritualidade, no ministério, família e tal, finanças, e falou, esse povo está amarrado, eu quero saber se esse povo quer cura, quer libertação, ou se acostumou e quer continuar dessa maneira. E Deus está perguntando para você aqui nessa noite, você quer mudar o seu ministério? Você quer mudar a sua vida com Deus?
Você quer mudar o seu coração? Você quer mudar a sua casa? Você quer mudar a sua igreja? Você quer mudança na sua vida? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele fala assim: esse povo que se chama pelo meu nome. Aquele povo que estava amarrado, estava chamando por Deus, mas um chamamento assim desorientado, morto, superficial, em vão. Eles estavam honrando Deus com os lábios, mas o coração longe, sem foco, sem determinação. O que tinha muito era murmuração e ingratidão, muita religiosidade, muito verniz, muita fachada. Então Deus falou assim: esse povo tem que ter um desejo verdadeiro. Agora, esse povo tem que ter uma motivação e um direcionamento. Não é me clamar de forma em vão, é me buscar em espírito e em verdade, de todo coração. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: você tem desejo de mudança? E eu sei que todos nós aqui, a maioria, tem um desejo de mudança, de crescimento, de desenvolvimento, ou até de libertação em alguma área, em nome de Jesus. Quem sabe um filho na sua casa lá precisa de libertação. Quem sabe o seu tratamento com a esposa, o casamento, precisa de libertação. Está amarrado o casamento, está amarrado. A questão espiritual, a questão da sua vida está amarrada em alguma área. E eu peço a Jesus que nos mostre, cada um de nós aqui, essa questão hoje. Então, o segundo passo é esse, é direcionamento. Ô Salomão, para com essa palhaçada aí, esse templo é bonito, esse povo está cantando, está pregando, está louvando, mas esse povo está longe de mim, está amarrado, esse povo está doente. Aí Deus fala, terceira coisa: se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmãos, é muito simples aqui o que Deus está querendo. Humildade, que Deus quer de nós, é a humildade de reconhecer o que está amarrado e falar para Deus assim: Deus, existe na minha vida uma área amarrada e eu coloco diante de Ti, de todo o meu coração, e eu reconheço, eu enxergo, eu vejo, e eu tenho um desejo enorme de mudar isso, em nome de Jesus. Há uma sinceridade no meu coração. Eu não aguento mais, eu quero mudança, quero transformação, quero crescimento, eu quero a Tua boa mão, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua intervenção, o Teu cuidado, a Tua graça sobre a minha vida, o Teu poder, eu quero a Tua cura em nome de Jesus. Então Deus está dizendo, então se você quer desamarrar a sua vida, Deus tem colocado em nossos corações um desejo. Eu creio que é o primeiro passo, quando você quer fazer. Não, Deus, eu quero. Deus, eu quero santidade. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar. Deus, eu quero santificar. Deus, eu quero um ministério que te agrada. Eu quero te agradar, eu quero. Há um desejo no meu coração. Agora, Deus, eu me humilho porque eu reconheço que tem coisa na minha vida que não te agrada. Tem coisa na minha vida que está amarrada. Tem coisa que o Senhor não aprova. Tem coisa aí, Deus, tem algum esquema aí que o Senhor não chega nem perto. Então Deus está dizendo, desejo de mudança, direcionamento, humildade, que é reconhecer as coisas específicas, claras, diante do Senhor. E o quarto lugar, ele fala assim, orar. Querido, orar não é orar de qualquer maneira. Esse texto aqui, ele é muito específico, esse texto é muito claro. Ele fala, orar diante daquilo que está amarrado. Jejuar e clamar diante das situações que você quer libertação. Não é aquela oração, porque o povo lá estava orando, estava cantando, mas orando assim de forma desordenada. Senhor, nos abençoe. Senhor, opera. Não é isso que Deus quer. Senhor, opera nessa área. Deus, trata comigo o meu caráter, o meu pensamento mau. Trata, Senhor Deus, com essa atitude. Trata com esse sentimento. Trata, Senhor Deus, com essa vida espiritual que eu sei que não é segundo o Teu coração e o Teu propósito da minha vida. Deus, esse ministério está muito aquém do que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor não morreu na cruz, entregou-se por mim para que eu viva dessa forma. Então, Deus, eu estou orando, não é de forma aleatória, de forma sem alvo, não. Eu estou orando dentro daquilo que o Senhor está mostrando para mim, e eu quero tratar com isso como Jacó tratou com Deus no Vale de Jaboque, e Deus mudou a vida, e mudou o nome, mudou a família, e mudou a história dele.
Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não abençoar. Então Deus nos trouxe aqui no Vale do Jaboque, é para que você fale assim: Deus, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. De repente você precisa mudar até seu nome, mudar a sua vida, porque o seu nome, quando fala o seu nome não é muito um bom nome. E a palavra de Deus fala que o bom nome vale mais que ouro e a prata. A sua conduta vale mais. Tem certos pastores que falam o nome dele, o povo fala que o pessoal já conhece. Notícia boa, notícia ruim corre, mas a boa também corre, meu querido. O seu nome causa algum impacto bom na igreja, na sociedade, em qualquer lugar, na família, na região, na cidade onde você está. Então, querido, de repente Deus, Ele quer uma sinceridade, como Deus falou com Jacó. Como que você chama? Trapaceiro. Eu tenho que mudar o meu caráter, sou interesseiro, sou problemático, mas eu quero mudança de vida. Eu não quero viver de aparência. Eu não quero viver dessa forma, não aguento mais. Então, Deus está tratando com o seu povo, pedindo ao povo que haja desejo, direcionamento, humildade, oração focada no problema. O problema é que a gente ora por tudo, menos para Deus curar as nossas dificuldades, né? A gente ora para todo mundo. Senhor abençoe o irmão, fulano. E Deus está falando com a gente aqui: para de orar para qualquer um que você queira. Ora por você agora, pelos seus problemas e pelas suas amarras, porque Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer que você voe, que você produza, que você cresça, que seja livre, sem nenhum peso, sem nenhuma amarra, em nome de Jesus. É igual eu estava lendo um livro a respeito de um navio que estava no cais lá, estava no mar, e quando eles foram sair no navio, esqueceram um cabo de aço. O pessoal entrou no navio, ligou o navio, fez barulho, estava na água, e todo mundo dentro do navio, achando que o navio estava indo para algum lugar. O navio não estava indo para lugar nenhum. Estava no lugar certo, estava no mar, tinha motor, não tinha vazamento, tudo funcionando, mas amarrado. Tem pastor que é assim, ele está na igreja, está no reino, faz barulho, e até demais, tem uma aparência, tem até transatlântico, mas você vê, não vai para lugar nenhum, está amarrado, meu irmão. Mas Jesus fala: eu quero desamarrar, a minha vontade é para libertar. Eu vim para que tenham vida e tenham abundantemente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade. Então eu estou aqui dizendo que Jesus pode desamarrar você. E se você observar a pesquisa hoje dos pastores, mais de 50% estão estressados. Mais de 50%, se eles tivessem outra coisa para fazer, eles mudavam de ministério e iam trabalhar. Problema moral, espiritual, estressado, deprimido. Eu não quero generalizar, o fato é que o diabo, ele ataca, é o pastor, é a igreja, é o líder. E nós não podemos fingir que não é conosco, falar: não, eu não preciso de humilhar, nem orar, olha para os outros, eu abençoo, mas o Senhor está tratando conosco. Você precisa se humilhar nesta manhã, reconhecer os seus problemas, suas dificuldades, as suas lutas, os seus pecados, as suas amarras, para que não fique como aquele navio. Deus quer romper com esse cabo de aço que o diabo colocou, e você finge que não vê, e você sabe que você tem tanto esforço e produz tão pouco. É igual aquele carro cheio de bigorna, subindo Afonso Pena, aquele peso. O Senhor quer nos libertar dessas bigornas, esse peso morto, que nos impede de voar, de fazer a vontade de Deus e ficar descansado, mais alegre, mais feliz no ministério, mais saudável, amém? Com a cara mais boa, de sorriso, em nome de Jesus. Muitos pastores estão assim, até tristes, são carrancudos, né? Deprimidos, não são felizes mais no ministério. Então você precisa humilhar e orar, e Deus fala: você tem que buscar a palavra, e me buscar. É o quinto lugar, você tem que me buscar a palavra, e quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece Deus, e quanto mais você conhece Deus, mais você produz, mais você caminha, mais você confia, mais você ora de forma intrépida e corajosa, igual Josué. Por que Josué pediu para o sol parar? É porque Josué sabia com quem ele estava lidando.
para orar, para pedir o sol parar, é porque já tinha visto muita coisa parar na reta dele. Amém? Eu pergunto, como é que é o tipo da sua oração? Tem ousadia? Tem coragem? Tem fé? Então, o seu ministério vai ser do tamanho do Deus que você crê e que você conhece. A sua teologia vai formar o seu caráter. E quando nós estudamos a história, quando a igreja estava desviada, o povo corrompido, no século XVI, a igreja buscou Deus na palavra. E hoje nós somos privilegiados, abençoados por causa dele. A igreja nasceu, uma igreja evangelística, adoradora, uma igreja cheia do Espírito Santo, que alcança o mundo inteiro no primeiro século. Aí você observa que a igreja vai se desviando. No ano 320, vem ali o uso de vela, rezando para morto. O ano 403, o purgatório. 890, a adoração de imagem. Ano 1075, o celibato sacerdotal. O ano 1184, a Inquisição, perseguição. 1300, a indulgência. 1213, confessionário. 1215, a transubstanciação da hóstia. 1229, a igreja proíbe a leitura da Bíblia. 1316, a Maria como fosse mãe de Deus. 1540, a tradição da igreja igual à Bíblia. 1546, mais 6 livros chamados apócrifos são incluídos na Bíblia. Aí você observa que em 1854, a Imaculada Conceição, como se ela fosse virgem, sem pecado. 1870, o dogma da infalibilidade papal. 1950, a presença real de Maria aos céus. Esses aí são os desvios da igreja e tal, mas quando chegou no século XVI, irmãos, houve um homem chamado Lutero e Calvino, os reformadores, e dia 31 de outubro agora, comemoramos 497 anos da Reforma Protestante. Pessoas que pagaram alto preço, dividiram a igreja em 2 partes. Eles enfrentaram a arena, a perseguição, a morte. Foi o grande movimento religioso do século XVI, que hoje as igrejas nem comemoram. Um dia eu fui comemorar a reforma na minha igreja, coloquei uma faixa assim: venha comemorar a reforma conosco. O pessoal levou caminhão de areia, caminhão de cimento, brita. E o rapaz foi com 2 latas de tinta. Vamos reformar a igreja. As pessoas não sabem o que é reforma protestante, não conhecem a teologia da reforma, não estudam mais, porque a igreja desvirtuou completamente, até mais do que a igreja católica. Aí você observa Martinho Lutero, um monge agostiniano. Ele era professor da universidade, e ele lê a Bíblia e dá ênfase. A justificação é pela fé, e diante das indulgências ele não se conteve, e no dia 31 de outubro de 1517, ele escreve as 95 teses. Foi perseguido, o príncipe Frederico vai e manda ocultá-lo no seu castelo. Ele fica 1 ano e traduz a Bíblia para o alemão. Irmãos, 2 grandes ministérios. Tem gente que tem 500 ministérios, faz nada. Juntando tudo não dá 1. Lutero fez 2. Reforma, tradução da Bíblia. Mudou o cenário do cristianismo mundial. Amém? Então Martinho Lutero, e você observa que depois dele se alastra para a Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, Polônia, Áustria, Espanha, Portugal e França. A Igreja Católica fez tudo para abafar a reforma protestante. Aí vem Calvino, nascido na França no dia 10 de julho de 1509. Estudou teologia em Paris e direito, converteu-se, foi perseguido, teve que se refugiar na Suíça. Aos 27 anos de idade, ele escreve um tratado de teologia às instituições. Sabe quem escreveu o prefácio do livro dele? O rei da França, Francisco I.
Convidado por Farel, inicia a gigante obra da reforma. Ele fundou em Genebra uma academia, a Universidade de Genebra, o maior centro teológico do mundo. Foi Calvino que plantou. Ele morreu no dia 27 de março de 1564, ele viveu apenas 55 anos. Foi o maior de todos os teólogos estadistas do tempo da reforma, fundou o presbiterianismo, foi para a Suíça, Holanda, Inglaterra, Escócia, França e Alemanha. E uma coisa interessante é que os reformadores foram terrivelmente perseguidos. Na Holanda, o Duque de Alba, a mandato do rei Filipe II, rei da Espanha, ceifou dezenas de milhares de vidas. Na França, a noite chamada de São Bartolomeu, mais de 100 mil cristãos foram mortos, numa noite só, por causa da reforma. E sabe o que aconteceu nesse período da reforma protestante? Agora, sexta-feira, dia 31, comemora 497 anos, e tem gente que não fala nada. A teologia da reforma, o que eles defendiam, o que temos que defender hoje, por causa de tanta heresia. O parlamento de Londres, convocado, na abadia de Westminster, foi constituído o padrão de doutrinas da igreja reformada, a confissão de fé de Westminster. E hoje você fala em confissão de fé de Westminster, o que é isso? É um tratado de teologia cristã reformada, preparado pelos maiores teólogos do mundo na época da reforma. Eu creio que isso é livro de cabeceira de cada pastor. Você conhece a confissão de fé de Westminster? Foi algo notável. No tempo da reforma, o parlamento inglês convoca para a nova base da doutrina de forma de culto e governo eclesiásticos. Ali estavam os maiores teólogos do mundo, fizeram parte desse trabalho. Era o sistema de doutrina cristão baseado na Bíblia, para refutar a heresia. E, resumidamente, os pontos que a reforma protestante defende, o primeiro ponto que eles defendem, só a graça de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem gente que acha que é pelo mérito humano, que a pessoa pode se salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo, nem comprar salvação. A salvação é dom de Deus. É isso que eles pregam. É Deus que vai até o pecador, do início ao fim. Salvação depende de Deus, não do homem. Se o Espírito Santo não tocar, não tem salvação. O homem carnal não pode ir até Deus. Há uma depravação total. Todos nós fomos criados, nascidos em pecado. Em pecado concebeu a minha mãe. É por isso que tem que nascer de novo. E só o Espírito Santo pode nos fazer nascer de novo. Então os reformadores, eles tratavam isso. É isso que nós temos que buscar, a palavra, a teologia correta, de pregar a mensagem, a Bíblia, Então só a graça de Deus. É porque eles pregavam tudo, menos a graça de Deus. A graça de Deus, ela sustenta arrependimento, regeneração, salvação integral e eterna do povo de Deus. É graça. Às vezes a pessoa fala, quem foi que te escolheu? Eu que escolhi Deus, eu. Querido, essa teologia embasada no homem é um fracasso. Eu fui salvo pela graça. Estava morto, estava cego, estava completamente longe da misericórdia. O Senhor me buscou. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eles pregavam a graça de Deus. São 5 pontos fáceis. Graça de Deus. Segundo ponto, só Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, em nenhum pastor, igreja, denominação, pessoa, padre, santo, nada. Só Jesus. Amém? Só Jesus. Então, essa reforma que você observa que você pergunta, às vezes, uma vez eu perguntei, irmãos, o que comemora dia 31 de outubro? Halloween, bruxa, o capeta ele entra mesmo, O Natal, ele troca ali, o nascimento de Jesus, vem o comércio, vem tudo de ruim, aí vem a Páscoa, a ressurreição, libertação,
é o coelho que bota ovos de chocolate, agora vem a reforma, é o Halloween. Porque a igreja deixou de comemorar a Páscoa, nem o Natal se comemora mais, e quanto mais aí a reforma protestante, o culto da reforma protestante. Contar a verdadeira história da reforma, dos reformadores, pessoas que morreram. E nós somos cristãos hoje por causa deles. Eles romperam com a igreja, que estava completamente desvirtuada. Muitos morreram, pré-reformadores morreram. Reformadores atacados. Então, só a graça, só Jesus. Terceiro, só a fé. A fé que gera arrependimento e mudança de vida. A fé existe. Arrependimento não existe sem fé e nem fé sem arrependimento. Então você observa só a fé em Jesus, o homem é salvo do pecado e do diabo e do inferno. Então a teologia reformada prega isso, para que evite heresias. Não, é só a graça, é só Jesus, é só a fé. Quarto lugar, só as Escrituras, só a Bíblia, não tradição, nenhum outro livro, só Jesus, só a Bíblia, só a fé, porque só a Bíblia é a revelação completa de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão e nada mais pode se comparar à revelação de Deus. Só a Bíblia. Em último lugar, só a glória de Deus. Não há glória humana, não há glória denominacional, não há glória política, não há glória de mais nada. A glória é de Deus. Amém? Quer comais, bebais ou façais qualquer coisa para a glória de Deus. Deus é glorificado na salvação, Deus é glorificado na igreja, Deus é glorificado. Porque as pessoas gostam de se endeusar, aceitar a adoração e achar que é alguma coisa. Meu irmão, a salvação, se ela vem de Deus, é pela graça, a fé, a Bíblia, a glória é dele. Querida, a glória é dele. Então você observa, a igreja tem que ter um desejo de mudança, direcionamento, oração, humildade, e buscar. Começa a buscar os princípios teológicos para a sua igreja, para o seu ministério, e pregue teologia. Um pastor uma vez falou, mas eu não gosto de teologia, então abandona o ministério. Né? É igual o médico falar, eu detesto medicina. Então vai deixa o chup-chup, vai fazer uma coisa. Se eu sou pastor, eu gosto de teologia, que teologia estuda a palavra de Deus. Eu tenho que saber responder a cada um a razão da minha fé. Eu tenho que saber a história da reforma, eu tenho que conhecer a teologia de Westminster, a confissão de fé de Westminster. Eu tenho que conhecer as doutrinas básicas do cristianismo mundial. A minha igreja tem que comemorar a reforma protestante, amém? Agora que eu comemorar a reforma protestante, não. Venha comemorar a reforma protestante. Não quero cimento, não, irmão. Quero que você saiba em quem nós cremos, o que nossos irmãos passaram e o que nós recebemos. Então nós precisamos de, agora, sexto passo para desamarrar a vida. Converter dos seus maus caminhos, se desviar dos maus caminhos, não bater de frente com o pecado que vem contra nós, fugir deles, sair da aparência do mal. É isso que Deus está falando para os pastores, para a liderança e para a igreja. A igreja que se desviar dos maus caminhos, que não bater de frente, que sair da aparência do mal, essa igreja vai ser desamarrada, vai ser livre, e eu vou usar, e ela vai crescer, porque a vontade de Deus é essa. Se você quer que a sua igreja cresça, Deus quer muito mais, porque a glória é dele, irmão. Se a glória é dele, é a palavra, é a fé, é a graça, é Jesus, você pode ter certeza. Agora tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará proeza. Então sem santidade você não vê, você não ouve, você não sente, você não vai para canto nenhum. Então é um compromisso. E se você observar, você que está aqui nessa manhã, você já lembra de muitos pastores desviados, pastores que já não são mais aquela bênção. E eu falo assim com tristeza, mais de 90% dos pastores que eram referência para mim no meu ministério, hoje não são mais. Eu falo, Deus, tem misericórdia, não quero ser como ele. Tem cada pastor, tem cada secretária que nem a Miss Brasil se compara a ela.
problema na questão moral, com secretária, com dinheiro, com poder. E fora aqueles que, eles falam que é a barra da saia, do ouro, da glória e São João da Barra, né? São várias barras que estão ao nosso derredor. Pastores que não são transparentes na vida financeira. Ele é tesoureiro, o filho é controle fiscal e o neto é contador. Não há transparência. Não há. Então, eu creio, irmãos, que o diabo sabe quando ele pega alguém. E quando ele pega, quando ele laça, o ministério vai embora. Você perde a unção. Eu creio que salvação não se perde, porque é dado pela graça. Se Deus escreveu, ninguém apaga. Quem está salvo para valer. Agora, se a pessoa continua no pecado, é porque prova que não foi salvo em coisa nenhuma. Mas em nome de Jesus, irmão, questão do pecado aqui, desviar do mal. Desviar, por que desviar? Porque o pecado é que vem atrás da gente. Não é a gente que... Porque quando a pessoa não é crente, ele vai atrás do pecado. Quando ele é crente, o pecado vem atrás